difícil a gente apontar dedo, a gente nem gosta de fazer isso nesse programa, né? Mas isso acontece numa partida de futebol. E o Vasco empatou por causa disso. Então, Você pode ter certeza. Porque o Rafael Paiva escolheu iniciar a partida com um time misto. Tem que lembrar que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, foram 4 viagens em 15 dias. E aí ele jogou no sábado de noite, já vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o calendário da CBF, mais uma vez, mostrando que pouco liga para o produto do futebol brasileiro. Mas o ponto é que o Vasco não empatou a partida porque poupou. Muito pelo contrário, eu acho que o Vasco empatou porque tiveram 2 erros individuais claros e graves do Léo, primeiramente, com 5 minutos de jogo. Ele desmorona completamente o plano de jogo do Vasco e aí o Red Bull Bragantino consegue abrir o placar na falha do Léo. Tanto é que o Vasco, mesmo com o time misto, consegue virar para o segundo tempo e o Rafael Paiva consegue consertar o quê? Ele coloca o Verratti junto com o GB como 2 atacantes de referência, faz um 4-4-2 porque ele abre o Adson na direita, o Adson inclusive jogou demais, foi o melhor da partida, e abre o Payet na esquerda. Na esquerda no primeiro tempo, não só defensivamente, mas também ofensivamente, foi um setor nulo. Nem o Vitor Luiz, nem o Léo fizeram boas partidas defensivamente e ofensivamente, e aí no segundo tempo, quando o Payet cai por ali, sai a jogada onde o Vitor Luiz consegue dar assistência com o passe do Payet, ele dá assistência para o GB e o Vasco empata a partida. Logo depois, pela direita, equilibrando o time, o Puma Rodrigues aciona o Verratti tenta fazer a parede ali, acaba saindo uma assistência para o Adson e o Adson faz o 2-1. A partir desse momento, Fernanda, era um jogo controlado. O Vasco tinha que ter controlado o jogo com a bola no pé, tinha que ter um pouco mais de controle dentro de São Januário e foi completamente ao contrário. A sensação que eu tive é que o time que jogou muito no segundo tempo, depois do gol da virada, parou de jogar. Por quê? Obviamente, você pensa nas substituições, ele tirou o Payet, que tinha uma minutagem também pré-estabelecida, e ele decidiu o jogo, jogou demais também o Payet, só que depois entra o Felipe Coutinho, não consegue dar tanta consistência, mas a principal culpa para mim foi do Zé Gabriel. O Zé Gabriel entra no jogo no lugar do Hugo Moura. O Hugo Moura estava fazendo uma partida excelente, conseguindo proteger a entrada da área, era um jogador que estava fazendo uma baita de uma partida. Entra o Zé Gabriel para continuar com essa consistência, o Elinho também entra na partida. Pega na bola, abre a jogada e aí pode parar, pode, se puder aí, fazer o frame aí do momento do segundo gol do Red Bull Bragantino, onde você vê claramente o Zé Gabriel olhando a jogada. Ele não acompanha o Elinho nem entrar na área, nem quando o Elinho está fora da área, ele não consegue fazer um acompanhamento simples de leitura de jogada para poder tirar a chance do Elinho fazer o gol. O Elinho abre a jogada, recebe o cruzamento e empata a partida aos 44 minutos. 44 minutos em São Januário, com 2-1 no placar depois de uma virada, com a festa linda da torcida, ou você fura a bola ou você controla o jogo. O Vasco não fez absolutamente nenhuma das duas opções e, novamente, o Vasco empatou por falhas individuais de jogadores que são o Léo e o Zé Gabriel, que falham constantemente com a camisa do Vasco. Pedrinho, Marcelo Santana, você falou sobre o campo falar, o campo está falando e o campo está gritando o ano inteiro que o Vasco precisa contratar zagueiros, porque perdeu o Medel, perdeu o João Vitor por lesão e o Vasco consegue ser prejudicado jogo após jogo, sua para conseguir vitórias, sua para construir resultados e entrega esses resultados facilmente lá na defesa, porque não tem zagueiro de nível do Vasco da Gama. Pedrinho, acorda. O Vasco vai perder pontos e pode até perder classificações por conta dessa lacuna que a diretoria tem deixado. Payet não pode ser banco nesse time. É o jogador com passe mais refinado do elenco. Bom, Assis, eu concordo com você. Ele é um jogador diferenciado, assim como é o Felipe Coutinho, mas você vê nitidamente que ele não está 100% da sua forma física. E aí, se você não está bem na forma física, no jogo dinâmico como é hoje, eu acho que fica um receio muito grande do técnico em escalá-lo. Agora, cara, é o dia a dia que diz quem sim, quem não, quem nunca. É uma frase aí que o pessoal mais jovem usa bastante, mas eu não vou deixar de usar essa frase porque é exatamente assim que eu penso. Eu respeito muito, muito o trabalho do técnico Rafael Paiva, acho que ele tem muita coisa boa, acho que ele quer estar entre os técnicos modernos, né, do nosso país, né, aí no patamar de Abel, mas você vê, o Tite, que é o ex-técnico da seleção brasileira, técnico que foi técnico da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo, joga num 4-4-2.
povoa ali o meio-campo, ganha aquele setor. Não estou nem comparando a qualidade individual dos atletas, mas ali o Nico de la Cruz, Gerson e Arrascaeta, eles é que fazem o time jogar. Aí lá na frente, o Pedro, o Cebolinha, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, eles deitam e rolam. Eu não gosto de dar exemplo citando a equipe rubro-negra, mas acho que a gente tem que falar do que é bom, independente da nossa rivalidade. E acho que o Vasco, como tem dificuldade no setor de meio campo, deveria optar por jogar no 4-4-2. Edmundo, com quem? Não sei. Não sei mesmo. E aí eu vou respeitar a opinião do técnico Rafael Paiva, incentivar para que o time tenha um bom desempenho e, consequentemente, bons resultados. Acho que criou esse mito aí de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar junto, embora eles tenham jogado ali uns 10, 15 minutos e dialogaram bem algumas vezes. Beleza, Assis? Isso aí, minha rapaziada, ficamos por aqui com mais um vídeo aí de notícias do nosso Vascão da Gama. Felipe Coutinho sentiu um desconforto e pode desfalcar o Vasco nos 2 próximos jogos da equipe contra o Atlético Goianiense, nesta terça-feira pela Copa do Brasil e o clássico pelo Campeonato Brasileiro diante do Fluminense no estádio Newton Santos. Felipe Coutinho aí, então pode desfalcar o Vasco em 2 partidas, né? Rapaz, é complicado. Ele sentiu um desconforto aí, né? Mal voltou aí ao time do Vasco, jogou um pouquinho ali no segundo tempo contra a equipe do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, né? E sente agora aí esse desconforto e vai desfalcar o Vasco aí pelos próximos 2 jogos da equipe, podendo voltar aí só contra o Criciúma, né? Então já é um desfalque aí praticamente certo para o Vasco. É complicado, né, torcedor? A gente que queria tanto aí ver o Felipe Coutinho desfilando um bom futebol. Eu estava até concordando aí, justamente falado no vídeo anterior, né, que o Felipe Coutinho precisa ainda se adaptar um pouco mais ao futebol brasileiro, né? E agora ele sente aí esse desconforto, desfalcando a equipe, né? É um pouco complicado porque o Vasco se vê numa situação que não vence há 4 jogos. Né? Então o Vasco está aí com uma série de dificuldades e precisando de que o Coutinho desenvolva o futebol dentro de campo, que a gente sabe que ele tem, e ajude o Vasco a conquistar as vitórias e uma pontuação maneira no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver aí se o Payet dá conta do recado, volta, né, a dar conta do recado, desfilando um bom futebol novamente pela equipe titular, né? E o Payet depois andou um bom tempo sumido aí do Vasco, estava muito afastado e agora voltando aí. Vamos ver se o Payet entra em forma direitinho e ajuda aí esse meio campo do Vasco a formar. Como o Edmundo falou aí, será que talvez um 4-4-2 ficaria melhor para a equipe do Vasco jogar? Botar ali Felipe Coutinho e Payet armando, né, pelo meio campo do Vasco. Vamos ver aí o que o técnico Rafael Paiva monta, né, para o Vasco daqui para frente, né? Ter esse desfalque aí que o Felipe Coutinho vai ter nos 2 próximos jogos, que são muito importantes para o Vasco, principalmente pela Copa do Brasil, que o Vasco precisa se classificar para poder fazer um dinheiro e ir avançando bem na Copa do Brasil, né? A gente tem essa competição aí para o Vasco tentar um caminho mais curto ali, mais fácil de chegar a uma Libertadores e, consequentemente, também um título da competição, né, da Copa do Brasil, que ajudaria demais o Vasco. Sabemos que é difícil ser campeão da Copa do Brasil no momento, até pelo momento que o Vasco vem vivendo, mas dá para acreditar um pouquinho, né? Então, torcedor, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aí, ative as notificações também e compartilhe esse vídeo aí, valeu?